Olá, gente amiga, paz e alegria. Sejam todos muito bem-vindos à Escola Bíblica Online da Igreja Batista Boas Novas. Eu sou o Pastor Marcos, acompanhando você nessa jornada de estudos sobre os dons espirituais. Esse já é o nosso 8º encontro. Se porventura você perdeu os encontros anteriores, clique aqui abaixo na descrição e você terá acesso a todo o conteúdo. Nós, estudando os dons espirituais, fizemos uma subdivisão deles em 3 categorias, que são os dons de sinais, de apoio e de serviço. Hoje nós vamos estudar os dons de serviço, são 6 dons, mas antes vamos para algumas considerações preliminares e enquanto isso já pegue a sua Bíblia, seu bloco de anotações e vamos dar prosseguimento neste estudo. Veja que estes dons eles são fundamentais para a realização de todo o trabalho na igreja. Esses dons de serviço, eles vão ajudar, eles vão contribuir, eles são essenciais, inclusive, para o desenvolvimento dos demais dons, para que a Igreja de Cristo alcance o seu propósito, o seu objetivo, ela cresça, ela seja edificada, seja uma igreja madura, uma igreja significativa para o seu contexto. Esses dons eles são mais voltados para tarefas práticas, tá? Para o cuidado de pessoas, para o cuidado da igreja. Nós vamos perceber aqui que ele tanto se aplica a todos os membros em conjunto, ou seja, de uma forma corporativa, como também ele pode ser aplicado de uma maneira individual. Lembre-se, os dons são voltados para o desenvolvimento da igreja, para que a igreja cumpra a sua missão de testemunhar ao mundo que Jesus Cristo venceu a morte e voltará para buscar a sua igreja. Esses dons também têm um propósito, justamente para uma aplicação prática da fé, ou seja, nós vamos ver as obras acompanhando a fé. Então, esses dons de serviço, ele além de ajudar a igreja a no desenvolvimento dos outros dons, das outras atividades, das outras habilidades concedidas pelo Espírito Santo, eles vão demonstrar de uma maneira mais prática o que de fato é ser cristão, o que de fato é seguir Jesus. Então vamos para o primeiro dom, que é o dom de ministério. Nós vemos esse dom em Romanos 12, verso 7 e 1 aos Coríntios 12, 28. Vamos fazer a leitura desses dois textos e em seguida faremos as considerações a respeito deste dom. Deixa eu localizar aqui a Bíblia para a gente fazer a leitura. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Romanos 12, verso 7 diz: se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. Agora, 1 Coríntios 12, 28. Nós veremos aqui que ele já trata de alguns dons já estudados, até que ele chega aqui neste ponto simples, né? Deus estabeleceu alguns na igreja para ajudar, tá bem? Essa é a única fala em 1 Coríntios que trata do dom de ministério, ok? Então vamos voltar lá para os slides para a gente ver a configuração desse dom de ministério. Veja, em primeiro lugar, a definição dele, né, é uma habilidade para reconhecer e suprir necessidades individuais e corporativas da igreja. O Espírito Santo concede a algumas pessoas essa habilidade mais aguçada. Lembre-se que todo cristão, de fato, ele é um ministro. A palavra ministério na Bíblia, ela quer significar serviço, prestar serviço. Então, todo cristão, ele vai prestar um determinado serviço, ele foi chamado para trabalhar na obra de Deus. Entretanto, algumas pessoas têm uma habilidade específica para reconhecer necessidades no corpo, e não somente de reconhecer, mas também de suprir, de atender, de prestar a ajuda necessária na igreja, tanto de forma individual como também de forma coletiva. Ela percebe as necessidades, por isso ela vai prestar assistência prática, ela vai ajudar, ela vai contribuir com a sua força intelectual, com a sua força física, se for o caso, com os seus recursos financeiros, com os seus recursos materiais.
Então é alguém que está percebendo as necessidades e ela vai de algum modo buscar suprir a necessidade dessa pessoa. Às vezes ela não tem um recurso, mas ela sabe de alguém que tenha aquele determinado recurso e ela fará o encaminhamento. Então isso ajuda o desenvolvimento, o suprimento de necessidades no corpo de Cristo. É alguém que está pronto para servir, para cuidar, para dar apoio, para apoiar e também assistir, que é o mesmo caso de prestar assistência, é socorrer, é estar junto com aquela pessoa ou então até mesmo com a igreja. Existe o exemplo de um senhor numa das igrejas nos Estados Unidos. Ele tinha sempre o desejo de prestar algum tipo de ajuda à igreja, de contribuir de alguma maneira com as suas habilidades, e ele notava que precisava deixar limpos os ônibus da igreja para buscar as pessoas que participariam do culto, tanto os crentes quanto aqueles que eram seus convidados. Então ele se dispôs a ajudar na limpeza daqueles ônibus, a fim de que as pessoas viessem num ambiente mais confortável. E além dele limpar os ônibus, ele começou a encontrar alguns meios de contribuir também para ajudar as pessoas a conhecer Jesus com o seu testemunho pessoal. Então veja, no reino de Deus sempre vai ter um trabalho para ser realizado. Algumas pessoas elas têm essa percepção mais aguçada. Normalmente são pessoas que têm esse dom de ministério, o dom de prestar socorro, o dom de prestar ajuda. Ele é mais voltado para a realização de tarefas. Entretanto, ele vai encontrar algumas dificuldades, algumas barreiras adiante de si. Veja que pode ser algumas pessoas, ou então uma ou outra pessoa na igreja que tenha esse dom, essa percepção, essa habilidade mais latente, né? Mais perceptível em sua vida, e ela pode se sentir sobrecarregada, porque ela faz bastante, né? E acaba que sofre também de esgotamento. Então, ela precisa estabelecer prioridades e, se for o caso, até mesmo delegar funções para algumas outras pessoas realizarem o trabalho que ela pode fazer, mas que em algum momento ela já esteja se sentindo cansada, sobrecarregada. Então há essa necessidade de compartilhar. Então veja que nós não podemos nos apoiar apenas numa única pessoa ou em alguns irmãos que têm esse dom de ministério. A Igreja de Jesus também precisa ter essa percepção de que aquele que tem aquele dom também precisa de ajuda. Por isso que é importante caminhar juntos, né? Como se fosse um time que está bem entrosado. A Igreja de Jesus precisa desse entrosamento para que não sobrecarregue uns e outros fiquem mais descansados. Alguns perigos, tá? Ele pode desviar a finalidade do ministério, ou seja, a pessoa trabalha tanto que ela trabalha por trabalhar, ela ajuda por ajudar, ela perde a percepção de que está contribuindo para o avanço do reino de Deus, de forma que ao executar suas tarefas, ela também pode ter aquela tendência de não permitir que outras pessoas façam, porque só ela sabe fazer daquele jeito. Só ela tem aquela perfeição no lidar com alguma tarefa. Então é um perigo que a pessoa que tem esse dom pode correr de não permitir que outros façam, que outros ajudem. Ela começa a concentrar tudo em si mesma. Então isso pode, como eu já disse, gerar uma sobrecarga, um esgotamento, e perdendo o foco de que ela está trabalhando para o estabelecimento do reino de Deus, ela pode ter até mesmo dificuldade em dizer não para algumas tarefas. E é claro que essa pessoa não vai aguentar de tanto trabalho para fazer, porque nós sabemos que no reino de Deus o que não falta é trabalho. Então é importante observar, ficar atento a essas situações. E finalmente, né? É claro que trabalhar no reino de Deus traz para a gente muita alegria,
E a alegria de quem tem o dom de ministério é ver supridas as necessidades da igreja. Então ele percebe que a sua vida é útil, que a sua vida ali ela tem um sentido, tem um propósito. Então essa pessoa se sente parte, ela contribui, a vida dela faz sentido naquele grupo, naquele corpo, naquela comunidade. Então é o prazer dela de ver a igreja suprida, a igreja atendida, a igreja vendo as suas necessidades sendo alcançadas, ok? Um segundo dom que vale a pena a gente considerar também, no que diz respeito a este grupo de dons de serviço, é o dom de exortação, que nós vamos ver bem claramente ele em Romanos, capítulo 12, verso 8. Vamos lá, Romanos, estamos aqui em Coríntios, agora vamos para Romanos 12, verso 8. O que exorta, faça-o com dedicação. Aquele que exorta deve exortar com dedicação. Que vem a ser, então, essa questão da exortação. É a habilidade que uma pessoa tem para encorajar, motivar, para estimular pessoas, para que elas ajam, para que elas trabalhem, para que elas realizem, para que elas se sintam úteis, pessoas se sintam prontas também para, de alguma maneira, contribuir para o avanço do reino de Deus, ou até mesmo para que ela se desenvolva como pessoa, que ela se desenvolva profissionalmente, que ela se desenvolva como alguém que faça diferença no contexto em que vive. Ele também é usado para fortalecer a igreja, para confortar e também para advertir. Muitas pessoas pensam que que a palavra, esse termo exortação, ele deve ser usado para apenas advertência. Não. A palavra exortação ela tem esse contexto mais amplo de motivar, de encorajar, de mostrar um caminho, de confortar, de dar uma palavra de consolo, uma palavra amiga, uma palavra de vamos lá, deixa disso, vamos em frente, foco, olhe para Jesus, vamos em frente. Então essa pessoa tem esse objetivo, essa palavra, a exortação tem mais esse objetivo. Obviamente, em algum momento ela também vai servir para dar uma palavra de advertência, mas essa palavra de advertência, normalmente ela é voltada para dar ânimo, ok? Então, não faça isso, faça dessa forma, porque se você viver desse jeito, você vai se sobrecarregar, por exemplo, tá? Então, normalmente quem tem esse dom de exortação, ele normalmente vai perceber que alguém, ou até mesmo toda a igreja, precisa ali de um empurrão, sabe? De vamos trabalhar porque tem coisa para fazer. Então, existem pessoas que têm essa habilidade maior de perceber a necessidade do outro, a necessidade do corpo e trazer uma palavra de exortação. A advertência por si mesma, por exemplo, menino deixa disso, tá? Existe uma outra palavra, um outro termo usado nas escrituras que é admoestação. Então você percebe aí pelo radical inicial, admoestar, advertir, que ela vai ter essa conotação mais de bronca mesmo, sabe? De chamada de atenção e de um chacalhão, né? Então a gente percebe palavras de exortação nas cartas de Paulo, também percebemos palavras de admoestação, palavras de advertência. O foco aqui é exortar, é estimular, é dar ânimo, é motivar pessoas, ok? A dinâmica, normalmente, ele vai auxiliar os outros a encontrar soluções práticas de acordo com princípios bíblicos. Gente, perceba que a exortação, ela sempre vai ser usada para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, quem tem o dom de exortação, o foco dele é o crescimento da igreja, é o desenvolvimento da igreja. Para que a igreja se desenvolva de uma maneira saudável, ele precisa conhecer princípios cristãos, princípios bíblicos que vão orientar as suas palavras de estímulo, as suas palavras de encorajamento, as suas palavras de exortação. Muito usado também em aconselhamento cristão. Então, se você é procurado por pessoas para buscar orientações,
iluminação, de alguma maneira buscando saídas para situações que a vida nos reserva, normalmente essas pessoas estão vendo em você essa possibilidade de ter o dom de exortação. Então, faz bem estudar mais a Bíblia e faz bem mais buscar conceitos, princípios cristãos para que você sirva de uma maneira eficaz, de uma maneira produtiva a vida das pessoas, a vida do corpo de Cristo. Então, lembre-se, o estímulo, a exortação, esse encorajamento, ele precisa ser norteado, precisa ser orientado por princípios bíblicos, princípios cristãos, ok? Existem algumas dificuldades. Essas pessoas podem ser acusadas de otimistas demais e não são realistas. Tem gente que acha que quem está estimulando, quem está encorajando, não está percebendo a realidade da crise. Por exemplo, nós vivemos num contexto ainda de pandemia, neste ano de 2020, um contexto muito intenso, de muita dor, de muita perda, de muito sofrimento, em todas as áreas, tá? E chega alguém com uma palavra de ânimo, vamos em frente, vamos continuar, o mundo não acabou. Alguém pode pensar, poxa, essa pessoa não percebeu que nós estamos passando por um processo de crise mundial, sabe? Na realidade, não é bem isso. A pessoa ela percebe que Deus está no controle de todas as coisas, ela percebe que Deus não foi pego de surpresa, ou seja, a pandemia surpreende as pessoas, mas ela não surpreende Deus. Deus tem um plano, Deus tem um propósito redentivo na humanidade. Se ele, porventura, entendeu que chegou o último dia, assim ele fará. Mas se nós não estivermos tendo sinais de que estamos no último, nós estamos nos últimos, não no último dia. Tá? Se Deus ainda não nos deu o sinal de que este é o último dia, são as últimas horas, então existem ainda possibilidades de superação. Então a pessoa que ela tem esse dom de encorajamento, ela vai perceber essas questões. Então ela não é uma pessoa sonhadora, é uma pessoa pé no chão. Ela orienta conforme a palavra de Deus, percebe sim o que está em torno dela e então ela fará com suas palavras o seu trabalho de encorajar pessoas, ok? Então essa é uma das dificuldades que pode encontrar quem tem esse dom. Alguns perigos, claro, orgulho por sua habilidade de influência, de influenciar pessoas a reagirem, de influenciar pessoas a acordarem, a despertarem, a colocar em prática as suas habilidades. Talvez alguém que tenha esse dom de encorajamento possa sentir que sem ela nada funciona. Então tem que ter cuidado com esse perigo do orgulho e pode também, por outro lado, sofrer desânimo porque não vê resultado nas palavras que usa para estimular as pessoas. Então, gente, é algo que vai depender de quem ouve, não de quem fala. Tá? Então, o nosso objetivo aqui é esclarecer o dom do encorajamento. Se você tem esse dom de exortar, de encorajar, de motivar pessoas, faça conforme deve ser feito. Entretanto, o resultado não pertence a você, pertence a Deus e é claro que vai depender daquela pessoa, se ela vai de fato ouvir a sua orientação ou se ela vai tapar os ouvidos para as suas palavras. Deixe isso nas mãos de Deus, isso não compete a cada um de nós realizar, ok? Finalmente, a alegria, né, que essa pessoa tem, o deleite de ver a igreja entusiasmada. Essa palavra entusiasmada quer dizer cheia de Deus dentro de si, com tanta alegria, que é uma igreja que continua motivada, continua encorajada a cumprir o seu propósito, para que cada um ofereça ali o seu melhor. O terceiro dom que devemos observar nessa categoria de dons de serviço é da administração e liderança, que vemos em Romanos 12:8 e 1 Coríntios 12:28. Vamos então para a leitura desse texto. Romanos 12:8. Vamos lá? Muito bem. O que preside
com zelo, ou seja, aquele que preside, aquele que lidera, aquele que administra, tem que fazer com zelo. Depois vamos para 1 Coríntios, aqui mesmo, 12, 28. Aqui. Deus estabeleceu na igreja alguns com o dom de quê? De administrar. Então faz parte também da categoria dos dons espirituais a habilidade para administração, para liderar. Nós ouvimos muito no mundo dos negócios pessoas falando sobre líderes natos, pessoas que nascem com esta habilidade de liderança, de administração. Isso obviamente acontece, ok? Mas veja bem, nós aprendemos que o Espírito Santo ele capacita pessoas. A pessoa que nasce com alguma habilidade específica, por exemplo, para o desenho, para desenvolvimento de artes, para a música, não importa. Deus deu essa habilidade para a pessoa também, mas ela vai usar aí na sua vida, no seu cotidiano, naquilo que a gente chama de vida secular, né? Eu não gosto muito de fazer essa seção de vida, né? Vida secular, vida espiritual, tudo só tem vida quem está em Jesus. Nós podemos falar de áreas, né? Mas no que diz respeito à igreja de Jesus, a pessoa pode ter nascido sem a menor habilidade de administração, sem a menor habilidade de liderança, que essa pessoa pode sim, em determinado momento, ser capacitada pelo Espírito Santo de uma maneira especial para administrar e para liderar a igreja de Deus. Veja, por mais que a pessoa nasça com essa habilidade de administração e liderança, jamais ela terá a capacidade necessária para cuidar da igreja de Deus. É importante, mesmo que a pessoa já tenha nascido com essa habilidade, que o Espírito Santo capacite essa pessoa para trabalhar no reino de Deus. Então é algo muito peculiar, muito diferente de tudo que a gente vê por aí, tá bem? Então a administração de uma empresa completamente é diferente da administração de uma igreja. Igreja não é empresa. A empresa é uma organização. A igreja é um organismo, é um corpo com membros. A empresa não. A empresa tem cargos, funções, pessoas que ocupam, mas é uma organização. Já a igreja não, é um organismo vivo. Tá? É muito diferente a maneira de lidar, tanto com uma quanto com a outra. Tá? É uma habilidade para organizar, a definição desse dom, né? E gerenciar recursos humanos e materiais em favor do desenvolvimento da igreja. É uma capacidade concedida pelo Espírito Santo para que a pessoa ela assuma responsabilidades, direcione os esforços justamente para atingir alvos que foram determinados tanto já previamente por Deus, quanto alvos que a igreja reunida também determina para que sejam alcançados em determinada situação, em determinada localidade, em determinado contexto. É essencial esse dom para a coordenação e utilização dos demais dons e ministérios. Então nós sabemos que a igreja é composta por diversos membros, cada um com o seu dom, com o seu ministério, com a sua maneira de atuação, só que também, mesmo assim, é importante que haja alguém ali administrando tudo isso, ok? Veja que Paulo, nessa fala dele, tanto aos romanos quanto aos coríntios, se aplicando para nós nos dias de hoje, o que se espera é que os dons sejam trabalhados de uma maneira organizada a fim de que o propósito seja alcançado, que é a edificação do corpo de Cristo. Algumas dificuldades, lidar com perdas, aquele que administra precisa ter cuidado também, porque ele vai ter perdas, vai ter alguns problemas na administração, na liderança. Essa pessoa tem uma tendência de se interessar demasiadamente por tarefas e fica intolerante aos erros
E isso a gente precisa ter cuidado. A pessoa que exerce a liderança, exerce a administração, ela precisa ter uma mente mais aberta para lidar com essas situações adversas que haverão de acontecer. E pode ser acusada, inclusive, de frieza e de impaciência, uma pessoa impaciente, porque ela não consegue tolerar. Então é isso que é importante observar. E existem alguns perigos, né? O orgulho por conta da posição de liderança. O líder cristão não é um déspota, um tirano. Ele faz parte de um grupo de pessoas e cada um vai exercendo a sua função. Por exemplo, o meu cérebro ele jamais será muito mais importante do que o coração, do que o pulmão, porque cada um vai fazer ali o seu processo. Se o meu coração não bombear sangue direito, meu cérebro não vai funcionar. Se eu não tiver fôlego, se eu não tiver ar armazenado sendo distribuído para todas as células, o meu cérebro também não vai funcionar. Então veja a importância de cada uma das pessoas no corpo de Cristo. Então veja, cuidado com este orgulho, né? O olho que enxerga todas as coisas não é o ouvido que ouve. Entende? Então Paulo usa muito bem esse exemplo, né? Essa analogia do corpo humano para mostrar como deve funcionar a igreja. Então o líder ele não pode ser um déspota, um tirano, porque ele está a serviço da igreja. Então ele é um líder servo, um líder que serve, um líder que sustenta, um líder que está ali aguentando o peso mesmo. Então o objetivo é ser um líder que serve, não um líder que não serve. Porque o líder que não serve, ele não serve para ser líder. E ele tem que lidar também com o egoísmo, né? Com a frustração por não alcançar alvos. Paulo, por exemplo, ele tinha uma intenção uma intenção missionária de ir para a Ásia e Deus direciona Paulo para a Europa. Então veja, o planejar faz parte do nosso dia a dia, é importante, Deus nos concedeu essa habilidade de planejamento para que a gente planeje, ok? Mas o executar dependerá sempre de Deus, se Ele vai abrir essa oportunidade ou não. Portanto, líderes, cuidado com essas questões de não ficarem chateados porque não alcançaram seus objetivos. É bom, é claro, observar o porquê que o objetivo não foi alcançado. Será que foi porque Deus não estava na agenda de Deus mesmo? Ou porque não tivemos zelo, não foi feito com dedicação? Será que foi erro nosso? Então tudo isso precisa ser muito bem observado, ok? Para que não haja frustração. E é claro que a maior alegria de um líder é ver a igreja unida e avançando na conquista dos seus objetivos. Dom da misericórdia nós vemos lá em Romanos 12, 8. Romanos 12, 8. Vamos lá, cadê o 8? Aquele que exerce misericórdia, que faça com alegria, sem ficar reclamando, ok? Então nós temos aqui o dom da misericórdia, que é a habilidade para discernir as necessidades do outro. Quais necessidades? Necessidades espirituais, necessidades emocionais e também necessidades materiais. É aquela pessoa que tem empatia, que ela se compadece, ela percebe a necessidade do outro e ela vê que ela precisa de alguma maneira ajudar aquela pessoa a se recuperar de alguma perda que ela tenha sofrido. Normalmente, a pessoa que tem esse dom da misericórdia, ela é tida como um bálsamo, porque ela vai levar alívio ao membro que sofre por conta de alguma carência. Ajuda a produzir cura e saúde na igreja e desenvolve esse dom com alegria. Ela tem alegria em ajudar. Ela ajuda a igreja a olhar mais para as pessoas. Veja, o líder, aquele que serve, que tem lá o dom do ministério, vai observar mais as tarefas. Já aquele que tem o dom da misericórdia vai olhar mais para as pessoas. Por isso que vai existir o quê? Equilíbrio na igreja de Cristo. E é interessante que lá em Provérbios diz: aquele que dá alívio, alívio vai receber. Então a pessoa que tem esse dom, veja, todos nós devemos sim ter empatia com o sofrimento,
todo crente precisa exercer misericórdia, mas existem pessoas que têm um feeling, sabe, uma percepção mais aguçada para a carência do outro e ela vai ajudar. Então não é só sentir pena, ela vai perceber a necessidade e vai fazer alguma coisa para suprir essa necessidade, para que a pessoa seja colocada a uma posição mais equilibrada no corpo. Quais são as dificuldades que o misericordioso, no que diz respeito ao dom de misericórdia, vai enfrentar? Ele vai ter um consumo de tempo e de energia em favor do outro. Então ele vai perder um pouco do seu tempo para dedicar ao outro. Eu diria, ele vai investir parte do seu tempo em favor de outra pessoa. Porque quando a gente pensa na perda, é como se fosse algo negativo acontecendo em nossas vidas. Mas quem tem o dom da misericórdia não vai entender dessa forma. Ele vai perceber que ele está se doando em favor de alguém, porque ele já recebeu. Então ele não está perdendo, é algo que ele recebeu e ele pode também entregar, ele pode também doar, ele pode oferecer. Mas existem alguns perigos, esgotamento, por exemplo. Então, quando eu dou mais do que eu tenho, eu perco. Aí sim vem o sentimento de perda, tá? E é interessante notar isso porque às vezes a gente se doa demais, mas esquece de abastecer a despensa das emoções. Então, quem tem o dom da misericórdia precisa estar muito atento a essa sinalização de perigo do esgotamento. Precisa também se preencher, precisa se encher cada vez mais de Deus, obviamente, da palavra de Deus e também daquilo que ela tem entregue às outras pessoas. Eu não posso dar nada daquilo que eu não tenho, porque eu estarei definitivamente esgotado. Tem que ter cuidado com o orgulho, com o descuido pessoal e também com o descuido familiar. Tem muita gente que se acha a pessoa mais importante e ela tem que ajudar. Cuidado, Deus pode levantar outras pessoas também, ele levanta outras pessoas para gerar esse equilíbrio, para que você não se esgote. Então não se sinta aí o último biscoito do pacote, o último copo d'água do deserto, porque Deus também pode levantar outras pessoas e ele fará isso para ele preservar você também que tem esse dom. E um perigo muito grande é descuidar da família. Isso acontece também muito com os líderes, com pastores, em ajudar muito pessoas, esquece de prestar auxílio para sua própria família. Gente, cuidado, tá? É uma perda que não tem retorno. Então nós precisamos ter equilíbrio. Preste atenção. Você está prestando assistência à sua família na mesma medida que você dedica a sua vida a outras pessoas? Então é uma questão de advertência, de cuidado, de luz piscando aí para a gente não perder esse foco, a família. E é claro que a alegria de quem tem o dom da misericórdia é vir à igreja integrando e valorizando pessoas, porque ela vai trazer pessoas para perto, a igreja vai se sentir abençoada, pessoas vão se sentir abençoadas e isso favorece o crescimento e a edificação do corpo de Cristo. O penúltimo, que é a contribuição, também nós temos lá em Romanos 12, 8. Aquele que contribua com generosidade. Preste atenção aqui que a contribuição deve ser feita com generosidade. E se dar, e se contribuir, é uma habilidade que o Espírito Santo concede para a pessoa para levantamento de recursos e contribuição generosa, além do dízimo. E eu não falo aqui apenas de dinheiro, mas também dos recursos físicos, recursos humanos, recursos materiais em favor, em benefício da igreja de Jesus. Então a pessoa que tem esse dom, Deus concede a ela uma capacidade de levantamento de recursos muito mais do que outras pessoas. E ela, ao invés de ela ter um acúmulo de riquezas, esses bens que ela recebe, sejam eles materiais, sejam intelectuais, ela recebe em favor
de outras pessoas na igreja. Ela se torna ali um canal mais largo, mais calibroso de bênção na vida da igreja. Então, contribuir para essa pessoa sempre vai ser um privilégio. E ela vai ter também, assim como aquele que tem o dom da misericórdia, uma sensibilidade para as necessidades urgentes, emergenciais da igreja. E ela sempre vai ter aquele desejo de oferecer, de contribuir com o seu melhor, sempre. Não é com o resto, não é com aquilo que não serve mais para ela, mas sim com aquilo que vai servir para a igreja, como se estivesse servindo para ela mesma. Não busca reconhecimento das pessoas, ela faz, simplesmente porque Deus já fez por ela. Ela vai ter algumas dificuldades de discernir onde deve investir, de julgar a espiritualidade pelos valores investidos. Tem gente que pensa que ela pode investir em qualquer lugar, qualquer coisa. Não, se ela tem, ela precisa ter também sabedoria na hora do investimento. Isso pode ser uma dificuldade para quem deseja. Imagine, quando a gente tem a exata noção das carências e necessidades que existem em todo o mundo, a gente não tem como contribuir com todo mundo. Então a gente precisa fazer ali uma avaliação do que é mais emergencial, daquilo que é urgente, e a pessoa com esse dom precisa ter essa percepção para não investir naquilo que ainda não é necessário. E é claro, também não pode ficar julgando a espiritualidade pelos valores que investe. Por exemplo, eu investi toda a minha casa, investi todos os meus recursos na obra de Deus. Como eu sou uma pessoa espiritual? Não é assim, ok? Mesmo porque ela não terá esse tipo de orgulho, não faz parte de quem tem esse dom. Qual é o perigo? Cuidado com os charlatões. Há muita gente aí que se aproveita, como diz lá na teologia do Chapolin, né? Se aproveita da nobreza de quem tem o dom da contribuição e abusa disso em seu próprio benefício. Cuidado com os charlatões. Por isso que precisa ter uma percepção do que é emergencial, do que é urgente, para que o investimento seja feito conforme a necessidade e, é claro, com o melhor. Cuidado com as pessoas desonestas, aproveitadoras. Tem gente que tem os seus bens, os seus recursos, o seu carro, a sua casa, a sua moto, enfim, os seus recursos materiais, recursos financeiros, e tem gente também que é aproveitadora, se faz de coitado e fica sempre ali vivendo de muleta do outro. Tá? Gente, cuidado com isso, cuidado com esse tipo de pessoa. Existe gente que é sanguessuga, aproveitadora. Então, às vezes, na hora de contribuir, também pode ser a hora de dizer não especificamente para esses dois tipos de pessoas, essas duas categorias, os charlatões e os aproveitadores, os sanguessugas, que fazem planos com o recurso do outro. E infelizmente isso acontece também na igreja de Jesus. Cuidado com essas coisas. Cuidado com gente que faz plano com os seus recursos. É você quem tem esse dom de contribuir, porque você precisa também aprender a dizer não. A dizer não para esse tipo de situação. Também essa pessoa pode desenvolver crítica com os demais irmãos e com a maneira como o dinheiro está sendo investido. Ela investe tanto que ela fica, deixa eu ver como que esse dinheiro está sendo investido. Porque senão eu não invisto mais aqui não. Tenha cuidado com isso. A partir do momento que você contribuiu, esquece. A responsabilidade é de quem foi beneficiado com a sua contribuição. Então faça o seu papel, cumpra o seu propósito e deixe isso nas mãos de Deus, porque Ele vai julgar se foi empregado este valor com zelo, com dedicação. Então isso não compete mais a você, compete à pessoa que tem o dom da administração. Veja a importância de ser um conjunto na igreja de Jesus. E finalmente o deleite de ver o seu investimento sendo aproveitado para o benefício do reino de Deus. E finalmente, não menos importante, o dom da hospitalidade. Nós vamos para a primeira carta de Pedro, capítulo 4, versos 9 e 10. Deixa eu colocar aqui na tela para você o texto. 1 de Pedro, aqui nós não estamos na primeira carta. Deixa eu localizar aqui, deixa eu ver como que eu vou colocar a leitura.
escolha da passagem. 1 de Pedro, eu não selecionei esse texto, acabei esquecendo. Capítulo 4, vamos fazer a leitura. 1 de Pedro 4, verso 9 e verso 10. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. O que vem a ser esse dom de hospitalidade? Lembre-se, também aqui, todos nós cristãos precisamos ser hospitaleiros, mas existem pessoas que têm uma habilidade específica concedida pelo Espírito Santo para receber e integrar pessoas. A hospitalidade, gente, não se aplica apenas em receber pessoas em casa, em hospedar pessoas para passar uma noite, passar alguns dias na casa. É justamente para integrar pessoas, receber pessoas, estar atento quem está chegando. Tem gente que tem essa percepção aguçada na Igreja de Jesus. Então ela desenvolve afinidades, ela constrói relacionamentos, ela é uma construtora de pontes, ela sempre vai integrar pessoas. Sabe aquela pessoa que percebe numa roda de conversa alguém que está meio deslocado e ela vai contornando a situação para atrair aquela pessoa para a conversa, alguma coisa que seja em comum, para que a pessoa não fique excluída. É alguém que tem esse dom da hospitalidade, de incluir pessoas. É alguém que desenvolve relacionamentos, ela coloca pessoas uma em contato com a outra. Este é o dom da hospitalidade. Ele é um construtor de pontes. Quais são as dificuldades? Para estabelecer limites e não ser alvo de aproveitadores, como também no dom anterior que nós acabamos de estudar, que é da contribuição. Existem pessoas aproveitadoras de quem contribui e também de quem hospeda, de quem cuida, de quem integra, de quem coloca pessoas em contato com outras pessoas. Então, gente, é necessário prestar atenção se quem nós estamos tendo contato para a integração, se essa pessoa também não é uma aproveitadora. Justamente por isso é que pode correr este perigo de quem tem um dom da hospitalidade se sentir esgotado, de tanta gente que se aproveita desta nobreza que é a hospitalidade. Então, cuidado também você que tem esse dom da hospitalidade. Não estou dizendo aqui que você deve ser uma pessoa extremamente crítica, tá? Mas precisa pedir a Deus discernimento. E aí vai entrar também, é claro, a pessoa que tem o dom do discernimento para ajudar aquele que tem o dom da hospitalidade a saber se quem ele vai hospedar, se quem ele vai integrar ali de fato é alguém que merece ou se trata de um aproveitador. É onde entra a pessoa que tem um dom da exortação, de ajudá-la a permanecer, a prosseguir no seu propósito de integrar pessoas. Então perceba como que é importante nós reconhecermos os nossos dons e descobrir qual é o nosso papel no reino de Deus, onde nós estamos inseridos, e estar atentos também, é claro, ao agir do Espírito Santo, porque num determinado momento ele pode nos conceder alguns dons que nós não tínhamos, ok? Então sempre focados na administração dos dons para o benefício comum da igreja. E a alegria de quem tem o dom da hospitalidade é ver a igreja recebendo muito bem os seus convidados, integrando pessoas, ver a igreja crescendo. Amém? Nós encerramos nesse momento todos os dons espirituais elencados nos textos de Romanos, Coríntios, Efésios e também na primeira carta de Pedro. Nós trabalhamos aqui com os dons que são expressamente escritos no Novo Testamento, e que Deus possa abençoar a sua pessoa. Voltaremos no próximo estudo para tentar identificar qual é o nosso dom. Deus abençoe você e até a próxima.